Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Eu estava conversando com o Lucas hoje, ele falou para mim, tô nervoso, né? Tô nervoso, minhas pernas estão tremendo, eu posso falar a mesma coisa para você agora. Tô nervoso também. Mas isso quer dizer que a gente tem temor para falar da palavra do Senhor, né? A gente tem que ter reverência e temor mesmo, porque a palavra do Senhor é santa. E essa semana, irmãos, eu estava buscando a Deus e o Senhor colocou um assunto no meu coração e todo dia Ele me lembrava sobre isso, e fala sobre obediência. E a semana inteira o Senhor falou comigo sobre isso. Eu gostaria de ler para os irmãos uma passagem que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 4. A gente vai estar falando um pouquinho sobre a história de um homem, que a gente vai ver como ele viveu e qual foi os seus erros. E esse homem se chama Saul. Eu gostaria de falar, é 1 Samuel 8, 4. Amém? Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado para não reinar sobre eles. Aqui, irmãos, o povo de Israel, ele era liderado por Samuel. Ele era um profeta e um juiz, né? E Samuel, ele serviu muito bem. Ele era um homem usado, obediente ao Senhor, fazia as coisas que o Senhor agradava, né? Ele era temente a Deus e guiava o povo pela obediência. Só que, como todo homem, ele ficou velho, né? Ele estava prestes a morrer e os seus filhos começaram a tomar o lugar dele. Só que os filhos de Samuel não eram como Samuel, né? Eles eram desobedientes, eles não faziam o que o Senhor gostava e não faziam como Samuel. Então o povo falou para Samuel: Samuel, não dá. Seus filhos, eles não estão agindo corretamente e a gente quer um rei, igual as outras nações. Só que naquela época quem reinava era Deus através do profeta, Deus que dava as ordens. E Samuel ora a Deus, fica triste, né? Fala: poxa, estão me rejeitando, né? Deus fala para ele: não, Samuel, não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Aí Deus fala para Samuel: fala para eles que se eles quiserem o rei, eles vão ter que aceitar diversas exigências, né? Enfim, são várias exigências pesadas que o povo teria que pagar para ter um rei. E o povo fala: eu quero um rei. Não tem conversa. Então, vamos continuar lendo. Vamos ler o capítulo 20 agora. Vira a página. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ou seja, quando eu leio isso, eu entendo que o povo estava querendo realmente um rei e não queria mais saber a opinião de Deus. Eles queriam um rei porque queriam. Vira a página de novo, no capítulo 9 e 16. Eu peço que os irmãos tenham paciência que eu vou ler alguns versículos. Tá? Diz assim: amanhã a estas horas te enviarei o homem da terra de Benjamim, o qual o ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Aqui fala, se a gente continuar lendo, eu vou ler um versículo. Saul, ele era um jovem, né? Ele era um jovem belo, bonito,
fala que Saul era muito alto, então ele se destacava entre as pessoas, né? Ele era uma pessoa humilde, a princípio. A gente vai ler aqui em 1 Samuel 9, 1, 2, a gente vai ver um pouquinho sobre ele. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, o filho de Abiel, filho de Zeor, filho de Becorate, filho de Asafias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima se sobressaía de todo o povo. Ou seja, Saul, ele começou bem. Ele era uma pessoa que eu acho que todo mundo o conhecia, porque ele era um homem alto, belo, forte, né? Então ele era uma referência para aquele povo. E se a gente continuar aqui no capítulo 2, 21, no Samuel 1, 2, agora no 21, 9, 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, o menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas como semelhantes palavras? Ou seja, ele era uma pessoa humilde. Ele falou assim: poxa, mas eu sou filho de Benjamim, a minha tribo é uma das menores, aliás, a minha família é uma das menores entre as tribos. Por que você me escolheu? Né? Às vezes a gente pergunta, né? Poxa, por que Deus nos escolheu, né? Eu fico pensando nisso. Deus, o meu exemplo, eu estava falando para os jovens. Quando eu era adolescente, eu tinha uma aversão a falar público. Eu tinha vergonha, morria de vergonha. E quando eu era para fazer trabalho na escola, eu era um dos últimos a querer fazer algo, a apresentar algo. Por quê? Porque eu não me sentia capaz. Eu não sabia falar em público. Não que hoje eu saiba, longe disso. Mas eu vejo que se a gente se dispõe, como eu estava falando para o Lucas, se você se dispõe a buscar o Senhor, a fazer a vontade do Senhor, o Senhor te capacita. Ele vem e fala assim: poxa, meu filho tem vontade, vou lá ajudar ele. Ele vai lá e te capacita com dons. E Saul, ele tinha boas qualidades, né? Ele tinha boas qualidades, mas vocês sabem a história de Saul e aonde ele chegou. Por que será que ele se perdeu no meio do caminho? Sendo que ele era um homem belo, Deus escolheu ele era um homem alto, sobressaía, uma referência, e ele era uma pessoa humilde. Muitos de nós começamos assim na fé, não é? Nós chegamos na igreja humildes, né? Queremos fazer a obra do Senhor de todo o coração, e às vezes a gente se perde. E por quê? Porque a obediência é a chave para o Senhor abençoar. A obediência é a chave. E teve um momento na vida de Saul que ele se esqueceu disso. Aqui, ó, se os irmãos lerem 1 Samuel 13, versículo 8, versículo 8 diz assim: e esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me a ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento, porque o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração.
e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Aqui nós vemos, ele estava mediante a uma guerra contra os filisteus, né? E Samuel falou assim: Saul, você é rei, você não pode sacrificar, porque você não é sacerdote. Quem é sacerdote sou eu, Samuel. Então, eu já venho, me espera, que eu já volto. Saul falou: tá bom. E esperou o povo, só que foi se passando os dias e Samuel não chegava. Passou um dia, Saul olhava assim, o exército estava batendo os tambores de guerra, né? O chão talvez tremia, que era muita gente, e Saul falava: poxa, o povo já está inquieto, né? Porque eles não saíam para a guerra sem sacrificar. Segundo dia, a mesma coisa, Saul olha: cadê Samuel? Samuel não chega, meu Deus do céu, cadê esse homem? Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, o povo fala: Saul, não dá. Samuel não chega, a gente já está desacreditado dessa batalha, a gente vai desistir, vamos nos esconder. Sexto dia, Saul olha: poxa, ele não vai vir. No sétimo dia, ele fala: não, eu sou rei, certo? Eu sou rei, eu mando aqui. Literalmente ele diz isso. Vamos sacrificar então e vamos para a guerra, porque Samuel deve ter se perdido, não sei o que aconteceu com esse homem. E ele faz isso, sacrifica, ele desobedece a ordem do Senhor, expressamente desobedece a ordem do Senhor. E quando ele acaba de sacrificar, quem chega? O Samuel. Ele já está escondidinho ali atrás da pedra, falando: vamos ver se ele vai obedecer a Deus ou não, né? Acredito eu, porque assim que ele acaba, Samuel chega. Samuel fala assim: meu, o que você fez? Você é louco? Você não esperou eu chegar? Você não pode sacrificar, você é rei. Aí ele fala: chega da desculpa, né? Quem erra, não, mas o povo me prensou, o povo estava aqui querendo desistir, porque eu tive que fazer isso, senão o povo ia abandonar, estavam chegando muito perto de nós, os filisteus. Ele falou assim: hoje o Senhor confirmaria o seu reino sobre Israel. Um deslize, uma falta de confiança, ele perdeu tudo. Uma desobediência daquele homem, ele jogou tudo para a lama. Ele simplesmente virou um copo d'água e derramou no chão. Tudo que Deus havia dado para ele, ele simplesmente anulou. Mas aí eu faço uma reflexão. Se a gente pegar essa história, Saul era humano como eu e você. Talvez a gente fala: Saul pecou, Saul desobedeceu, mas se põe no lugar dele. Um exército vindo até você, multidão de pessoas com arma na mão querendo te matar, e você na frente de um exército com um povo com medo. O que você faria? Você obedeceria o Senhor até o fim? A gente tem exemplo na Bíblia: Gideão. Quem sabe da história de Gideão? Gideão, o Senhor, ele levanta um exército de 32 mil pessoas que não eram soldados. Pegou um apanhado de pessoas, né? Vem aqui você, vamos fazer um time. Mais ou menos assim, um contra de futebol. Vem aqui você, vamos lutar. 32 mil pessoas contra um exército de 135 mil pessoas aproximadamente. Pensa, qual a chance daquele homem vencer, humanamente falando? Zero. Batalha homem a homem, é 1 contra 1, se for 2 você perde, porque vai ver pelas costas e você perde. É assim que funciona a nossa lógica, né? Só que ele sai com 32 mil. O Senhor fala: tem muita gente, não dá, tem muita gente, Gideão. Pensa um povo aí que tem muita gente. Aí Gideão pensa um povo: vamos lá, estamos com um número bom ainda, dá para dar uma vencida, dá para arranhar alguém. Continua. Deus fala assim: Gideão, continua muita gente. Resumindo, sobra 300 homens contra 135 mil homens. Será que Deus testou a fé daquele homem? Será que ele poderia falar assim: não, Senhor, o Senhor está confuso, como que eu vou vencer isso? Só que a gente se esquece que as batalhas não é vencida pelo meu braço, pelo seu, é vencida pelo Senhor. Amém. Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, as estratégias de batalha vêm todas dele. Se Gideão bolasse uma estratégia com 32 mil homens, ele perderia. Com 300 então, daria nem para o cheiro. Só que quem
quem estava à frente daquele exército não era Gideão, era Deus. E ele foi obediente. E por que Saul não poderia ser obediente? Será que Deus não poderia ter dado vitória para Saul também, se ele esperasse Samuel chegar? Ou seja, um deslize, uma desobediência daquele homem, ele pôs tudo a perder. E eu fico pensando, ninguém é insubstituível, irmãos. Ninguém é insubstituível. Se eu não realizo o meu papel perante Deus aqui na igreja de maneira que Deus se agrade, ele simplesmente vai me tirar e colocar outro, porque eu não sou maior do que ninguém. O exemplo de Saul foi claro, ele era rei, ele era uma pessoa admirada. Ele desobedeceu a Deus. Deus falou assim: hoje eu já estou preparando uma pessoa que é o segundo o meu coração, que vai ficar no seu lugar. Imagine que mensagem difícil que esse homem recebeu. Só que não parou por aí. A desobediência dele continuou. Quando a gente está mediante as dificuldades, qual atitude nós tomamos? Quando a gente está mediante a um exército, uma aprovação daquela, trazendo para os nossos dias, será que a gente espera no Senhor ou a gente quer fazer pelas nossas forças, pela nossa mão e coloca tudo a perder? Como será que a gente reage a essas situações? Porque situações ruins chegam, não é mar de rosa na nossa vida, né? A gente pode passar por situações difíceis e se a gente toma decisões fora da direção de Deus, a gente peca, desobedece e paga um preço caríssimo. Mas não parou por aí. Os irmãos, lê comigo 1 Samuel 15, versículo 1 ao 3. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás deste homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Ele estava perante uma outra guerra. Um povo que antigamente, quando Israel caminhava no deserto, se voltou contra o povo de Deus. E o Senhor falou assim: agora eu vou me vingar desse povo. Eu vou usar você, Saul. Você vai lá, você vai destruir todo mundo. Não vai sobrar ninguém. Vai matar homem, mulher, criança, animal, tudo. Porque a minha ira se acendeu contra esse povo. Saul fala: ok, e vai. E de fato ele destrói. Ele destrói aquela cidade. Só que, o que ele faz? Ele traz vivo o rei. Ele traz o troféu dele, para as pessoas falarem assim: ó, esse homem é bom, ele é forte. Só que ele se esqueceu que quem dava a vitória para ele era Deus, não era ele. E ele deixou também os bois, as ovelhas, as melhores ovelhas, para sacrificar ao Senhor. Só que o Senhor tinha sido muito claro: mata tudo. E mais uma vez esse homem desobedece a voz de Deus. E Samuel chega e ele fala assim: Saul, como é que foi a batalha? Foi bem, ganhamos, estava todo cheio de confiança, né? Achando que ele estava fazendo o correto. Engraçado, quando a gente toma um caminho errado, desobediência, a gente fica cego. A gente está fazendo tudo errado e acha que está fazendo tudo certo. A gente fica com os olhos vendados. Essa é a palavra da verdade. E Samuel fala assim: mas você matou todo mundo mesmo? Porque eu estou ouvindo barulho de ovelha aqui. Essas ovelhas são de quem? Aí fala: não, é porque eu peguei as melhores ovelhas para sacrificar para o Senhor e eu poupei o rei. Samuel fica bravo, fala: Deus mandou você matar, o que você fez? Você está doido? E Saul, ele acha que estava certo, e ele fala assim: tá bom, pequei contra o Senhor. Ele reluta a aceitar a verdade, que estava errado. Tá bom, pequei contra o Senhor. Só que ele admite que pecou para se sair bem mediante os oficiais dele, porque ele queria que Samuel trazesse ele de volta com um triunfo. Ele se arrependeu de uma maneira falsa, não foi um arrependimento sincero. E ele fala: pequei contra o Senhor. Só que aqui, se vocês lerem 1 Samuel 15, 22 e 23, aqui é muito claro, irmãos, a vontade de Deus. Porém Samuel disse:
Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar e como iniquidade e idolatria. Porquanto tudo rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também o rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ou seja, a obediência é melhor do que sacrificar. Às vezes a gente acha que se a gente fizer, Deus vai estar se agradando de nós. Só que vai chegar uma hora que você vai cansar de fazer, você vai parar. Deus, Ele quer que você seja obediente, fiel. Porque se você é obediente, fiel, você nunca vai se cansar. Por que você obedece a Deus? Porque eu amo o Senhor. Não uma coisa pesada. Não, porque o Senhor morreu por mim, eu amo o Senhor. Eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Por quê? Por que você obedece ao Senhor? Você é jovem, por que você não faz isso? Você é careta? Não, eu amo meu Senhor. Porque eu sei de onde que Ele me tirou. Eu sei de onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Eu sei quem é o meu Deus, quem é o meu Pai. Ele morreu por mim. É por isso que eu obedeço ao Senhor. Não é só porque eu faço, o Senhor vai se agradar de mim. Você tem que obedecer. Eu tenho que obedecer ao Senhor em tudo. Em tudo. A gente às vezes tem uma mania, né? A obediência é para os fracos, os fortes não obedecem. Vou explicar. Quando a gente compra algo, um aparelho sofisticado, vem o manual, não vem? E o manual, quem fez o manual? Foi os engenheiros que estudaram, que pensaram no aparelho, que fizeram todas as contas. Minha esposa é engenheira, né? Então é todo um preparativo, todo um processo para criar algo, e não é tão fácil. E a gente, eu não falo isso porque eu não sou tão atrevido assim, né? Porque eu não pego as coisas do fusto. Mas muitas das pessoas compram um material tecnológico e tem um manual, só que elas não pegam o manual, elas já saem montando. Por quê? Porque elas se acham autossuficientes. Por quê? Por que é bom olhar o manual? O manual é para os fracos. Só que os fracos que olham o manual, eles sabem que eles não sabem. E eles sabem que tem uma pessoa forte por trás que escreveu aquilo porque conhece. Se você pegar os maiores homens da Bíblia, eram homens fracos. Porém, eles sabiam que tinha um Deus forte que lutava por eles. Não eram homens fortes que saíam fazendo pelo braço dele, não. Eram homens fracos que confiavam em um Deus forte. É diferente a gente pensar nisso, né? E a obediência, para ser verdadeira, ela tem 3 Is. Grava isso, 3 Is. Ela tem que ser imediata, interna e inteira. Eu vou explicar um pouco de cada. A obediência imediata. Lembra daquela passagem que Jesus chega para os discípulos e fala assim: larga as redes e me segue. Lembra? O que eles fizeram? Imediatamente largaram e seguiram a Cristo. Imediatamente, não perguntaram por quê. Larga, segue a Cristo. É imediato. A obediência tem que ser imediata, sem questionar, sem porquê. Interna. Por que a obediência tem que ser interna? Porque às vezes a gente acha que se a gente obedecer de maneira externa, o meu paletó vai achar que eu sou salvo, que eu sou santo. Só que eu vou ilustrar algo que vocês vão entender. Quando eu era solteiro, eu vivia com meus pais, então eu quase não fazia nada em casa, né? Quando eu casei, a gente se torna um homem pai de família. E a gente tem responsabilidades. E o meu condomínio, para quem já foi lá, o carro é bem longe da minha casa. Tem que andar, caminhar bastante, pegar chuva, às vezes frio, né? Porque eu tenho que fazer isso. E a minha esposa, ela esquece o celular às vezes, esquece aqui na igreja, lá no carro. E algumas das vezes ela esqueceu. A gente chegou em casa à noite e ela, poxa, subimos para casa, né, tarde. Ela fala: amor, esqueci meu telefone no carro. Vou precisar dele amanhã. Aí eu olho pra cara dela e falo: tá bom, amor, eu vou pegar pra você. Só que lá dentro eu tava: caramba, essa menina é doida, por que ela faz isso? Todo dia faz isso, não aguento mais. Mas tá bom, amor, eu vou pegar pra você, eu te amo. E desci murmurando, desci até o carro reclamando, comigo mesmo. Ou seja, ela estava achando que eu era um esposo perfeito. Só que na verdade estava enganando a ela e a mim e a Deus.
E eu cheguei lá, peguei o celular, a minha vontade era chegar em casa, sentar no sofá do Netflix, descansar. Não, desci e Deus falou para mim: o que você está fazendo está errado, porque é superficial, eu vejo o coração. Você não está sendo um bom marido fazendo isso, porque você está só enganando ela. Você está me enganando também. Então o que você está fazendo para mim é como se você não tivesse nem feito. Por quê? Porque eu não olho superficial, eu olho interno. Eu olho o que está dentro do seu coração. E se você não for obediente de coração, não serve. Tem que ser obediente de coração. E o terceiro I é o inteiro. Meia obediência é uma desobediência inteira. Certo? Se eu perguntar para você, Saul, quando chegou naquele exército lá, para Deus mandar destrói tudo, talvez tinha milhares de pessoas. Saul poupou a vida de um homem. Talvez ele tenha acertado 99,999999 e errou 0,00001. Não foi? Porque ele poupou a vida do rei e de alguns animais. Deus rejeitou. Por quê? Por que Deus é tão severo? Já parou para pensar nessas coisas? Por que Deus é tão severo? Por que Deus quer as coisas 100% corretas? Sabe por quê? Porque Deus ele conhece lá na frente. Sabe por que Deus mandou Saul matar aquele povo? Porque o rei Agag, depois de muitos anos, nasceu um descendente desse homem que chamava Amã. Era Amã? E esse Amã, ele queria matar todos os judeus, ele perseguia o povo de Israel. No livro de Esther você vai ler isso. Por que Deus manda matar todo mundo? Porque Deus é lá na frente. Você vê hoje, Deus é na frente. Se você for obediente, você não sofre depois. Você poupa sofrimento. Eu estava lendo uma passagem essa semana sobre Balaão. Quem conhece Balaão? Era um profeta. Balaão era um homem profeta de Deus. Falavam que se ele orasse por uma pessoa, a pessoa ficava boa, se não amaldiçoasse, a pessoa ficava amaldiçoada. E o exército de Israel estava chegando próximo ao povo. E o rei desse povo ficou com medo, falou: poxa, a gente vai ser exterminado, porque Israel já destruiu o Egito, já destruiu ali, aqui, está chegando até a gente. Então, peraí, vou ter que chamar esse Balaão. Balaão era profeta do Senhor, detalhe. Esse rei manda pessoas para falar com ele, fala: Balaão, amaldiçoa o Deus de Israel para mim, eu te dou tudo que você quiser. Aí ele fala: vou consultar o Senhor. Já é uma loucura, porque ele vai amaldiçoar o próprio povo. Como que ele vai querer consultar o Senhor numa coisa dessa? E ele dorme, acredito que dorme, e o Senhor fala com ele, fala: não vai. Não vai. Aí aqui, ó, vou até ler em Números 22. Eu grifei aqui. Aí ele fala assim: aqui, ó, e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? No 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoará a este povo, porquanto é bendito. Não tem como amaldiçoar o povo de Deus, porque Deus que abençoa. E ele fala: porque o Senhor, aí ele fala para as pessoas: eu não vou, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Ou seja, ele queria ir, ele estava interessado no dinheiro da oferta, mas ele falou assim: eu não vou, porque o Senhor não deixou. Aí eles voltam para o rei, o rei fica triste, fala: poxa, né, não deixou, então vou mandar mais umas pessoas mais importantes, com mais dinheiro, para ver se ele vem para cá, amaldiçoar o povo de Deus. Mas como assim? O Senhor manda ele ir, e depois a ira do Senhor se acende contra ele? É meio contraditório isso. Só que pensando nisso, eu lembro do meu pai uma vez, que ele me contou uma história que aconteceu de verdade, que ele tinha feito uma carta de consórcio de um carro. Ele tinha um carro e fez uma outra carta de consórcio. E Deus falou para ele: você vai ser contemplado, você vai pegar o carro e vender o seu outro carro. E ele falou: tá bom. Não foi? Se eu estiver falando besteira, ele me corrige. E assim aconteceu. Ligaram para ele: você foi contemplado, seu carro está na agência, você vem aqui, pega o seu carro. Ele fez isso, pegou o carro, aí ele pensou: poxa, eu tenho a condição de ter esse carro. Por que eu vou vender outro carro? Né? E ficou com o carro. Deus falou: vende. E ele ficou com o carro. Passou uns meses, deu uma reviravolta em casa e teve que vender às pressas, porque uma situação difícil veio. Ou seja, o Senhor não tinha avisado: vende o carro.
Talvez ele tenha até orado, mas Senhor, tem condição de ter 2 carros. Por que eu não posso ter 2 carros? Eu tenho até uma garagem a mais aqui. Por que eu não posso ter 2 carros, Deus? Eu tenho a condição de pagar a gasolina deles. Deus falou assim, não, é para vender. Com Deus não tem sim, não tem meio termo, é sim ou não. Obedece sim, ou você desobedece não, e paga o preço. Muita gente ainda, Deus fala, não faz, não é assim. E a pessoa, poxa, mas talvez seja assim, ora, Senhor, me ajuda. O Senhor fala, já que você quer ir, você vai? A pessoa vai voltar chorando. Porque você está desobedecendo uma ordem que eu estou te dando para você fazer. Não é não. Por que o pai fala não para o filho? Porque o pai sabe o melhor para o filho. Quando a gente é criança, a gente não tem a noção completa das coisas. A gente quer coisas que vai nos prejudicar. Por que a mãe fala, filho, não põe a mão na tomada? Quando você é criança, você é louco para pôr a mão na tomada, não é para tomar um choque. Mas a mãe fala, não põe a mão aí, você vai tomar choque. E a gente, não, quero pôr a mão na tomada. Quem já tomou choque aqui sabe. Por que a mãe faz isso? Porque a mãe é ruim? Porque a mãe está cuidando de você. Ela sabe que se você colocar a mão na tomada, você vai se machucar. E com Deus não é diferente. Se Deus fala para você não, é porque Ele está cuidando de você. Deus, Ele olha no futuro, não no presente. Deus, Ele trata você como a menina dos olhos dele. Se você obedecer o que Deus fala, a sua vida vai ser uma vida de bênção, uma vida de sucesso, felicidade, não de riqueza, talvez não, mas de felicidade plena com o Senhor. E o Senhor, Ele nos protege de tantas coisas. Se a gente parar para pensar, quantos livramentos que a gente teve. Não faz isso, você obedece, você, poxa, eu ia quebrar a cara. Deus cuidou de mim, Deus é fiel, eu preciso obedecer a Deus, né? Só que tem uma diferença, só para finalizar. Davi também pecou. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus, ele testificava daquele homem. Davi era fiel, era obediente, tinha prazer na lei do Senhor. Davi compôs vários salmos, e aquele homem pecou. Ele estava na varanda da casa dele e viu uma mulher se banhando, chamou ela para ter relações com ela, engravidou aquela mulher, e aquela mulher era casada. E o homem dessa mulher estava guerreando para Davi. Olha que situação embaraçosa. E a mulher fala assim, Davi, você me engravidou? E agora? Aí Davi manda chamar o esposo dela na batalha e fala, vem aqui. Acusa de artimanha, como se estivesse enganando a Deus, como se fosse possível enganar a Deus. Impossível você enganar a Deus. E aquele homem se rejeita a dormir com a sua mulher, porque ele falou assim, eu não vou fazer isso. Os meus companheiros estão lutando e eu estou aqui. Não seria justo eu estar com a minha esposa, então eu vou ficar na porta do palácio. E Davi fica surpreso, então fala assim, Davi chama um oficial e fala assim, põe esse homem na frente para ele morrer. Davi mata aquele homem. E aquela mulher fica solteira, ele pega aquela mulher para si e casa com ela. O pecado de Davi foi tão grave quanto o de Saul, não foi? Até mais grave se você for parar para ver. Ele cometeu um homicídio, ele matou uma pessoa, enganou, ele adulterou e fez várias coisas erradas. Só que a diferença está no arrependimento, irmãos. Por quê? A gente não é perfeito. A gente está sujeito a falhas, a desobediência constantemente, porque eu sou feito de carne, eu sou humano, vocês também. Por mais que a gente tente acertar, às vezes a gente erra. A diferença de Saul para Davi foi que Saul se arrependeu só por fora. Ele queria status. Davi não. Davi fala assim, pequei contra o Senhor, contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi não se importou com o que iam pensar dele, Davi não se importou com o que as pessoas iam achar dele, Davi não se importou com nada, Davi se importou com o seu relacionamento com Deus. Porque isso é o principal da sua vida, você não pode perder isso por nada. Se você errou, desobedeceu, Deus, ele não aceita 99%, Deus quer 100%. Se você não está entregando 100% para Deus, peça perdão, se arrependa, está em tempo de você melhorar. Deus, ele perdoou aquele homem. Se a gente vê o final da vida de cada um deles, Saul ficou atormentado, se suicidou. Davi teve prejuízos? Teve. O filho dele morreu? Morreu. A família dele ficou um caos? Ficou. Mas o seu relacionamento com Deus estava intacto. Porque ele era fiel a Deus, ele priorizou
a Deus. E só para concluir, queria ler com os irmãos novamente 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiras. Se você for escolher alguma coisa na sua vida, escolha obedecer o Senhor. Porque obedecer o Senhor é melhor do que sacrificar. Se você sacrificar, você vai se cansar. Por quê? Você não vai conseguir atingir o resultado. Deus não vai ficar feliz com você. Agora, se você entrar pelo caminho da obediência, a santidade, a comunhão com o Senhor vai testificar de você. Olha aqui o meu servo Davi, olha aqui o meu servo Fernando, olha aqui o meu servo fiel. Ou seja, irmãos, não perca isso de vista. O relacionamento com Deus é tudo. É tudo que a gente tem. É algo mais precioso que você pode ter, é o seu relacionamento com Deus. Então obedeça ao seu Pai, porque Ele te ama. E você tem que ter prazer também em obedecer Ele, porque Ele se entregou por você. Amém? Até aqui o Senhor me deu a palavra, já passou do horário também, desculpa os minutos. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.